Vamos direto ao ponto. Entender como organizar espaços gigantescos é um baita de um quebra-cabeça, não é mesmo? Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo exatamente nisso. Como o Brasil faz essa mágica de organização usando o modelo oficial do IBGE. Isso aqui é o coração das aulas de geografia ali do 7º ano da rede municipal de Uberaba, mas é um conceito que afeta a vida de todo mundo, literalmente. Porque, no fim das contas, a forma como a gente divide um país dita exatamente para onde vai o dinheiro dos impostos, onde uma nova estrada vai ser construída, como a verba federal é dividida, tudo isso molda a nossa economia e o nosso dia a dia. Então, o grande desafio é como a gente divide um território que é simplesmente gigante. Um país com dimensões continentais como o Brasil não dá para ser engolido de uma vez só. Precisamos de um método. É como montar um quebra-cabeça de milhares de peças. A gente precisa quebrar esse espaço imenso em partes menores, muito mais fáceis de gerenciar, para conseguir de fato entender a geografia, a população e as reais necessidades de cada canto. E o nosso roteiro para entender isso é o seguinte. Primeiro, o conceito de regionalização, depois, os critérios do IBGE, em seguida, um passeio pelas regiões e, para fechar, um mapa em perspectiva. Passo 1. O conceito de regionalização. O X da questão é o seguinte. Regionalizar é basicamente fatiar o espaço ou território em partes menores. Mas tem uma palavra-chave aqui que não dá para esquecer. Critérios. Desenhar linhas em um mapa nunca, jamais é um ato aleatório. Não é simplesmente pegar uma caneta e sair cortando pedaços de terra. A coisa exige regras bem claras e estabelecidas. Para que uma divisão faça sentido lógico e prático na hora de planejar políticas públicas, é absolutamente necessário que existam critérios muito bem definidos para justificar cada fronteirinha que é traçada. Passo 2. Os critérios do IBGE. A divisão mais utilizada e oficial que a gente tem no país não olha para um único fator. O IBGE usa 3 pilares fundamentais para fatiar o território: as características naturais, as econômicas e as socioculturais. Ou seja, a gente coloca na balança o clima e a vegetação, a indústria e a riqueza e, claro, o povo e a nossa história. A combinação de tudo isso é a base do sistema. E por que usar os 3 juntos? É para equilibrar as coisas. Imaginemos se, no papel, estados muito ricos simplesmente absorvessem as áreas mais pobres. Misturar esses critérios garante que os projetos de desenvolvimento cheguem onde realmente precisam, respeitando tanto a geografia quanto a cultura local. É uma sacada fundamental. Passo 3. Um passeio pelas regiões. Quando a gente aplica essa fórmula toda do IBGE, o resultado é um número exato: 5. O Brasil fica dividido em 5 grandes regiões oficiais. Cada uma delas tem uma identidade super própria, moldada profundamente por aqueles 3 pilares que acabamos de analisar. Vamos dar uma olhada no impacto real dessas 5 divisões agora. Logo de cara, dá para notar um contraste que é brutal entre o Norte e o Sudeste. A região Norte se baseia principalmente em uma força natural esmagadora, a presença da floresta amazônica. E junto com isso, temos fatores demográficos como um povoamento mais baixo e uma economia um pouco menor em comparação. Agora, indo para o outro extremo, o Sudeste. Lá, os critérios que dominam a região são humanos e econômicos. É uma área lotada de gente, altamente industrializada e com o maior desenvolvimento econômico nacional. Esse abismo entre as duas extremidades muda todo um jogo de poder político e explica por que acompanhamos décadas de migração interna, com pessoas saindo de áreas de força natural bruta em busca de oportunidades nos grandes polos financeiros e industriais. Descendo para o extremo inferior do mapa, chegamos à região Sul. O grande diferencial que amarra os estados dessa região é predominantemente natural e geográfico. Eles estão localizados na zona temperada do planeta. Isso significa que é ali que encontramos o clima mais frio do país, criando uma identidade climática única em relação ao resto do território que é tropical. E esse clima diferenciado influenciou diretamente práticas agrícolas muito específicas, como o plantio de uva e de trigo. Além disso, atraiu fluxos de migração europeia que construíram uma história cultural e uma economia bastante distintas das outras regiões. Já a região Nordeste é a casa da pluralidade. É uma região que possui várias realidades internas muito diferentes. Mas o grande destaque que a unifica nos manuais de geografia é a presença marcante de uma extensa área semiárida. É uma zona geográfica muito específica, sujeita ao longo fenômeno da seca. E aqui vemos os 3 critérios do IBGE se cruzando intensamente. Esse desafio contínuo do clima forçou a economia local a ser muito baseada na resistência e adaptação. Ao longo das décadas, isso forjou uma identidade sociocultural riquíssima, marcada tanto pelas enormes adversidades quanto pela imensa riqueza histórica e de tradições gerada por esse cenário. Chegamos à região Centro-Oeste.
Ela é, de forma muito literal, o coração do país. O seu traço geográfico mais forte é ser a região mais interiorana do Brasil, a única que está totalmente fechada no continente, sem nenhum acesso direto ao litoral. É o núcleo isolado do território nacional. E estar trancado no centro tem um custo enorme em logística. Esse isolamento geográfico cria uma dependência colossal de infraestrutura pesada. Basta pensar em rodovias imensas e ferrovias de integração gigantes para conseguir escoar a produção estrondosa da agropecuária da região até os portos para só então exportar. A própria geografia ditou o modelo de negócios de todo o território ali. Passo 4. O mapa em perspectiva. E para fechar a nossa análise, fica aqui a grande reflexão. O mapa com as 5 regiões do IBGE que conhecemos tão bem não é uma verdade imutável esculpida em pedra. Ele é simplesmente o reflexo visual exato dos critérios naturais, econômicos e socioculturais escolhidos. Mas, e se a regra do jogo mudasse? E se o critério fosse apenas o nível de tecnologia de cada estado? Ou, quem sabe, apenas as bacias hidrográficas? O mapa inteiro seria completamente redesenhado e as fronteiras mudariam drasticamente de lugar. Entender a regionalização é entender que quem escolhe os critérios tem nas mãos o poder de desenhar o mundo. Isso muda completamente a forma como a gente olha para a geografia. Fascinante, não é?